Calorosas saudações, bem-vindos a mais uma React e hoje temos nada mais nada menos do que Pacheco Pereira a fazer uma análise à convenção do Chega e a chegar à conclusão ele próprio intrinsecamente que as pessoas do Chega são todas uma cambada de cobardes. Portanto, vamos analisar as palavras e por fim tecer a análise aos comentários. Sem mais demoras, vamos escutar. Se a convenção permitiu ao Chega ganhar mais espaço nos potenciais votantes? Não é bem a convenção. Este é um partido que não cresce por causa de congressos e convenções. É verdade, o Chega maioritariamente não cresce por causa disso. Acredito inicialmente que o Chega cresça por um sentimento de descontentamento social, isso é o primeiro fator. Agora, os outros fatores revelam-se também pela incompetência do PS e também por o apresentar de algumas propostas do Chega que nutre um bocado aquilo que é o saciar das necessidades coletivas da população portuguesa, nomeadamente a nível do controle de imigração ou de segurança. E, portanto, não é propriamente a convenção em si. O Chega é hoje o partido político português com maior dinamismo. Verdade. Dentro e fora da atividade parlamentar direta, ou seja, dentro do partido em si, enquanto convenções, congressos, porque há bastantes, não é? E quer fora dela, a nível das redes sociais ou então do espalhafato mediático que gera, quer pelo lado positivo, quer pelo lado negativo. Maior capacidade de crescimento, as sondagens revelam isso. A convenção permitiu-lhes consolidar uma vitória política importante, que é a clara, cada vez mais clara admissão do PSD de que aceita ou os votos do Chega ou eventualmente uma participação governamental do Chega num futuro governo em que eles sejam fundamentais para garantir a maioria. Mas isso é verdade, nós analisámos há umas lives atrás, se forem ver o Chega alcança os 14%, nós fizemos uma análise contextual dos resultados em termos percentuais e em termos parlamentares, e para haver maioria parlamentar basta uma coligação entre Chega e PSD. Chega e a Iniciativa Liberal não dá uma maioria absoluta em termos parlamentares, dá maioria relativa e, portanto, mesmo que o PSD e a Iniciativa Liberal formem um governo de maioria relativa, precisarão sempre do voto favorável do Chega no efetuar dos seus orçamentos de Estado. Caso contrário, esse governo de maioria relativa irá cair. Porque aquele silêncio, dizer que agora não queremos declarar, é uma treta. Qualquer pessoa que esteja atenta ao discurso, tanto mais porque é um discurso que contrasta com discursos de outros, eu não me estou aqui apenas a referir à esquerda, estou-me a referir, por exemplo, à Iniciativa Liberal, que disse claramente que em nenhuma circunstância colaboraria com o Chega num plano governamental. Claro, por uma simples razão, porque a Iniciativa Liberal não está na vanguarda de ser o principal partido de governo. O PSD está e percebe que sem o Chega no governo, ou a aceitar as condições do Chega, ou as determinadas pastas ou ministérios, não consegue roubar o poder político governamental ao Partido Socialista. A Iniciativa Liberal está num prisma completamente diferente, a tentar crescer ao máximo, e bem, e fazem a sua própria narrativa em ingressar no liberalismo progressista, que eu acho que não lhes vai levar a lado nenhum, mas em todo o caso é o que é. Se interiorizou a pior coisa, que é que não vai conseguir governar sem o Chega. Se é a pior coisa ou a melhor coisa, isso aí já não é comigo, mas que é a coisa verdadeira, isso é verdade. O PSD não consegue governar Portugal sem o Chega, ou pelo menos sem um voto favorável do Chega no Orçamento de Estado. Porque o Chega até pode não estar no governo, mas para as contas públicas serem aprovadas a nível parlamentar, o Chega tem que as aprovar, não é? Com a consoante das sondagens que temos hoje em dia. Seja de qualquer maneira, isso é uma grande vitória para o Chega. Aliás, verdade. O Ventura, no jornal do Chega, que saiu agora, o segundo número, diz claramente que não querem uma geringonça, ou seja, não lhes basta apenas o apoio parlamentar, querem uma participação governativa. E acho que bem, porque se nós olharmos para o exemplo dos Açores e olharmos também para o exemplo da esquerda em termos da sua geringonça parlamentar, os resultados não foram benéficos. Tiveram uma primeira legislatura minimamente decente, a segunda legislatura já sem um determinado acordo formal, mas apenas apalavrado, não correu tão bem. Portanto, há que perceber quais são as possibilidades dentro daquilo que é uma geringonça e as suas limitações. E eu acho que à direita as limitações já foram vistas nos Açores e não se devem repetir de todo a nível nacional. E o silêncio e a atabalhoado do PSD abre caminho a uma solução desse género. Mas vamos ao Chega. Porquê é que o Chega cresce? O Chega cresce porque o Chega é o partido do medo. Eu repito, o Chega é o partido do medo. Quero perceber o que é que ele vai tirar daqui, mas vamos ouvir. Primeiro, o medo deles. Eles têm medo
e estão inseguros em relação a imensas coisas, têm medo dos negros, têm medo dos ciganos, têm medo dos imigrantes, têm medo dos nepaleses, têm... É sempre o mesmo discurso, não é? Eu não sei bem quais foram as condições em que o Pacheco Pereira cresceu na sua vida, ou em que partes do globo é que ele viveu, ou em que bairros é que ele viveu. Mas eu convido vivamente o Pacheco Pereira em passar alguns bairros suburbanos completamente gatificados em Lisboa, à noite, depois das 10 da noite, e depois talvez o feedback do Pacheco Pereira se calhar até possa dizer que as pessoas estão com medo, mas isso não é uma coisa má, é uma coisa necessária, porque se, por exemplo, o Pacheco Pereira se puser a andar nos bairros problemáticos em São João da Talha, na Cova da Moura, seja onde for, eu gostava de genuinamente perceber se ele também não teria medo, porque normalmente ouvimos fogos de artifício no dia 31 de dezembro. O problema é que em São João da Talha ou na Cova da Moura há fogo de artifício ao ano inteiro, eles celebram o ano novo quase todos os dias. Portanto, é natural que as pessoas tenham medo. E eu digo isto ao Pacheco Pereira, não são só as pessoas do Chega. Qualquer pessoa que tenha o medo de levar com um tiro, de ser assaltada, de ser roubada, de ser agredida no meio da rua, vai ter medo. Percebes? Tão simples quanto isso. E eu acho que isto dizer, são uma cambada de medricas e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, ora de um lado são os extremistas neonazis e não sei o que, não sei o que mais, mas agora são medricas e não sei o que. Eu não consigo perceber. Portanto, decidam-se. O medo é uma coisa natural. Não acho que o partido seja de todo o partido do medo. Ainda para mais, quando o status quo do Bloco Central, o PS e o PSD, em 2 anos de pandemia, apenas funcionou com políticas do medo. Vem aí isto, vem aí aquilo, a 34ª vaga. Portanto, tomem isto, tomem aquilo, não saiam de casa, não apanham sol. Portanto, a política do medo, por um lado, até pode estar conecta a qualquer partido político, isso é verdade. Mas para acusar isso do Chega a ser o partido do medo, desculpem lá, podem acusar de muita coisa. Podem. Agora, o partido do medo, meus caros, o medo faz parte da vida e, sinceramente, faz parte das pessoas que votam no Chega e moram nestas regiões onde o Pacheco Pereira parece não ter noção da situação e, portanto, é perfeitamente normal que queiram mais segurança. É tão simples quanto isso. Todos nós queremos. Até o Pacheco Pereira. Se por acaso na rua dele ouvir tiros à noite, ou for assaltado, ou a família dele, como toda a gente. Medo das mulheres que não são fado. Eu, por acaso, tenho imenso medo das mulheres. Aliás, quando a Marta Temido era Ministra da Saúde, eu tinha medo dela, genuinamente. Qual é que é a próxima medida totalitária que ela vai fazer? Ou pelo menos com a von der Leyen, exatamente a mesma coisa. Qual é que é a próxima medida completamente totalitária e fascista que ela vai implementar? Nesse sentido, eu tenho medo das mulheres. Ou, por exemplo, com a Ministra Mariana Vieira da Silva, que também é do mais totalitário que nós temos. Portanto, efetivamente, nesse aspecto, em termos daquilo que são as mulheres que governam este país, e nesse aspecto, se estivermos a sexualizar só por um sexo em concreto, pronto, nesse caso, pronto, podes dizer que eu tenho medo das mulheres. Lar, tem medo de tudo que está à sua volta. E esse medo, portanto, é um partido que em grande parte é feito de pessoas com medo. Não, não é. Desculpa, eu não consigo compreender isto. O Chega neste momento é o partido, a bem ou a mal, gostem ou não, o Chega é o partido mais criticado que existe em termos mediáticos em Portugal, inclusive é pelas pessoas que estão a partilhar painel com o Pacheco Pereira. E, portanto, só o facto de alguém dizer que apoia o Chega, ou vota no Chega, ou se expressa publicamente em termos mediáticos a dizer que tem uma simpatia pelo Chega, isso não me parece um ato muito medricas. Porque toda a gente sabe o julgamento social que é alguém dizer que apoia o Chega. Hoje em dia é mais complicado uma pessoa dizer que vota no Ventura do que dizer que gosta de pessoas do mesmo sexo. Pronto, e o Pacheco Pereira insiste nesta narrativa. Antigamente eram os extremistas, agora são as pessoas com medo. Portanto, nunca há uma caracterização minimamente imparcial em termos éticos e morais para pessoas completamente normais, tal e qual como o Pacheco Pereira. Parece-me um pouco antidemocrático. Eles armam-se todos, gostam todos ali de mostrar nos touros, as touradas e na coisa, gostam não imenso. Não tem nada a ver com as touradas. Gostam imenso. Eu não sou o maior fã de touradas, mas já que o Pacheco Pereira está a imascular quem é toureiro ou cavaleiro, então que metam o Pacheco Pereira a torear um touro de 700 quilos. Já que não é nada másculo andar a torear um touro de 700 quilos, porquê é que o Pacheco Pereira não vai torear um touro? Eu nem gosto assim tanto de touradas, nem sou fã, nunca gastei um bilhete na vida para ir à tourada. Mas já que é uma coisa assim, nada máscula, nada perigosa, nada agressiva, pronto, então se não é nada másculo andar a torear um touro de 700 quilos, onde é que está o Pacheco Pereira e a sua capinha vermelha a dizer olé? Eu não ouvi, portanto, está aqui o convite feito, estou à espera para ver. Já que é assim tão fácil e que não é nada másculo, eu presumo que seja fácil, não é? Presumo que seja fácil, um bicho de 700 quilos, não é? De mostrar e tal, que são muito machos e tal, mas é um partido de gente com medo. O problema é que o medo é dos sentimentos que mais facilmente se pega.
Verdade, sim senhor, inclusive é por parte do partido do Pacheco Pereira, que durante a altura da pandemia erradicou debates quinzenais porque o governo tinha que trabalhar por causa da situação pandémica e que nessa mesma situação pandémica erradicou por completo as liberdades civis e garantias das pessoas em Portugal, inclusive os cidadãos que votaram no partido do Pacheco Pereira, o PSD. Portanto, o PSD, mais do que ninguém, e o próprio Pacheco Pereira, deveriam saber que o medo funciona assim. Eles acusam os outros daquilo que eles próprios andaram a fazer nos últimos anos. Que é uma coisa que a mim, enfim, me deixa besbílico. E, portanto, o que se passa é que eles não só são um partido de pessoas com medo, como são um partido que usa o medo como instrumento para o seu crescimento. Eu acho piada o Pacheco para dizer, e tal, eles têm medo dos imigrantes e dos negros. Aliás, eu quando vejo o Mombito nas convenções, ou até de vez em quando, a primeira coisa que eu digo ao Mombito é sei lá daqui, tenho medo de ti, ou o professor Gabriel Mitar Ribeiro, eu ando sempre a jogar às escondidas com ele, nós temos medo um do outro, sabe? Então não nos podemos ver que a gente assusta-se. É o que o Marcos Santos é exatamente a mesma coisa. Andamos sempre a jogar às escondidas, são uns malandros. E, portanto, e esse medo e a insegurança que geram é, nas sociedades, por várias razões, dos dias de hoje, muito poderoso. E é por isso que eles estão a crescer. Não, é que eu concordo que se me disserem que as falhas do status quo do Bloco Central impulsionam o crescimento do Chega. Isso eu concordo, é a principal razão, indubitavelmente. Agora, esta questão do medo, a única questão que se calhar faz o Chega em termos do medo crescer é o medo disto ficar ainda pior do que está, em termos da nossa pobreza, a nível da corrupção do governo regente. Se for por aí, efetivamente sim. Agora, que a segurança em Portugal está pior do que estava há anos atrás, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. As pessoas que foram embora de Portugal há 5 ou 6 anos atrás regressaram agora, nomeadamente a Lisboa e ao Porto, notam uma diferença substancial. Portanto, é normal que as pessoas tenham medo. E não são só essas pessoas que votam no Chega, são outras pessoas também. Adianta aqui estar a discutir linhas vermelhas ou normalizações. Quem normaliza o Chega são os votos portugueses. É a primeira das coisas que convém. Nisto eu concordo absolutamente. E de qualquer partida, aconteceria o mesmo se fosse o PCP ou o Bloco de Esquerda, porque a normalização parte da vontade do povo em democracia, não é? A não ser que não queiramos viver em democracia. Agora, isso não significa que, do ponto de vista político, se proceda como se o Chega fosse um parceiro como qualquer outro. Não é. E ainda bem. Por isso é que o Chega também existe. Pela insatisfação com os partidos políticos que são todos iguais uns aos outros, só dizem a ser diferentes. Mas no final do dia é tudo farinha do mesmo saco, fazem parte dos mesmos grupos de interesses, das mesmas casas maçónicas, enfim, vai dar tudo um bocado ao mesmo. O Chega, eu tenho aqui a Folha Nacional, que acabou agora de sair agora, e é muito interessante o conjunto dos artigos. Começa com uma capa que diz respeito ao processo que eles colocaram à Catarina Martins, por ela os ter chamado de racistas. E, evidentemente, e bem, o Parlamento não lhes retirou a imunidade parlamentar, porque isso é um direito fundamental dos deputados. A imunidade parlamentar fez-se para garantir, não que os deputados façam falcatruas e não vão a tribunal, mas para garantir que eles têm liberdade de falar. É a mesma imunidade parlamentar que protege o Chega. Mas a questão é esta, é que a imunidade parlamentar do Chega, de alguns deputados, já foi levantada por coisas bastante semelhantes às da Catarina Martins. O que o Pacheco Pereira está aqui a dizer... Peço desculpa. Eu concordo em absoluto. A imunidade parlamentar existe para essas razões, para haver essa proteção. Agora, a dualidade de critérios que se aplica a um, no caso do Chega, não se aplicou a outros no caso da Catarina Martins. E esse é o problema que me parece que não está a ser analisado aqui. E isto não é uma questão ideológica, é uma questão de regimento da Assembleia da República. Portanto, se não é cumprido, um problema está a ocorrer. De muitas enormidades que eles dizem no Parlamento, e bem. Agora, pelos vistos, elas chamam-lhes racistas. Bom, eu, como não tenho imunidade parlamentar, vou repetir o racismo. São racistas. São racistas, são xenófobos, e não é preciso ir mais longe do que este jornal. Este jornal tem 2 artigos, tem vários artigos do mesmo teor. Eu acho uma piada, como eu já disse, o Pacheco Pereira faz parte do PSD, eu acho uma piada muito particular, ou fez parte do PSD, seja como for, eu acho imensa piada, porque eu diria que 80% do Chega são pessoas que vieram do PSD. Portanto, quando o Pacheco Pereira vem dizer que as pessoas do Chega são racistas, são todos uma cambada de xenófobos, porque foi ele que acabou de dizer isto, eu espero bem que ele tenha noção que as pessoas que estão no Chega, outrora, estavam no partido que ele tanto representou. Portanto, eu gostava genuinamente de saber
Porque se está a nomenclar racistas a estas pessoas, está também a nomenclar de racistas aqueles que andaram com ele durante 30 anos. Muito honestamente, é uma contraproducência, acho que não é justo, e do nada acharmos que 500 mil de portugueses é tudo uma cambada de homofóbicos e não sei o que mais, não me parece que faça sentido. Não me parece que faça sentido. Nem muito menos é justo, nem muito menos me parece uma coisa educada de se dizer. Este em que ele diz que só indo para o governo... Ele, André Ventura. E tem aqui outro artigo que é sobre os heróis de Portugal. Quando é que vão pedir desculpa a Portugal? E o teor do artigo é: não houve guerra colonial, houve violências por parte dos movimentos de libertação, o que é verdade, houve violências dos dois lados. Claro que houve. Vão ler a situação da Guiné? Da Guiné, então, por amor de Deus. O que é inteiramente verdade, mas há aqui uma violência de fundo, e essa violência de fundo é que me permite dizer que eles são racistas. É que a relação colonial assenta essencialmente numa relação de superioridade de uma raça sobre outra. É claramente. Aliás, o ideólogo do partido é negro porque nós acreditamos piamente que a raça é superior à outra. Acreditamos piamente nisso. Acreditamos. Eu não li o artigo em questão, não sei se foi o André que escreveu, acho que não, mas é um artigo qualquer do Folha Nacional. Não li, portanto não posso dar o meu parecer sobre o artigo, mas em todo o caso parece-me genuinamente verdade o que o Pacheco Pereira está a dizer. Aliás, é um partido tão supremacista branco que o ideólogo é negro. Sim, faz todo o sentido. Uma relação de superioridade onde os europeus brancos e os africanos negros, sempre considerados como sendo menores em relação nesta hierarquia de pessoas. E quem realmente afirma que não houve guerra colonial, que a guerra colonial existiu. Atenção, eu não li o artigo que ele está a falar, portanto nesta matéria não posso, enfim, porque a guerra colonial existiu, não é? Mas eu não li o artigo em questão, portanto aqui vou deixar o Pacheco Pereira ganhar-me porque eu não li o artigo. O essencial é a gente denunciar as violências contra os portugueses. Esquece que... Mas isto aqui nesta parte, se o essencial é nós defendermos o interesse nacional, isso não tem a ver com supremacia branca, porque em primeiro lugar, os portugueses não são só brancos. Maioritariamente são brancos, é verdade, mas não são só brancos. Portanto, em primeiro lugar, está a defender aquilo que é o interesse nacional, não é? Nós não podemos andar primordialmente preocupados com o interesse dos países estrangeiros, porque o interesse dos países estrangeiros tem que ser salvaguardados pelos seus respectivos governos. E em Portugal, quem deveria estar preocupado com o interesse português era o governo português. E não nós andarmos aqui preocupados, em primeiro lugar, com o interesse de outros países. Muito bem, temos que ter respeito pelos imigrantes, sem dúvida nenhuma. Mas, em primeiro lugar, têm que estar os portugueses. De esquerda, de direita, o Pacheco Pereira, eu, o André Ventura, seja quem for. Portanto, isso não é uma questão racial. É uma questão de dignidade da pessoa humana relativamente à sua nacionalidade e ao respeito pela mesma. Neste caso, a portuguesa. É tão simples quanto isso, não me parece complicado interiorizar. No fundo, como os ingleses, como os franceses e como os espanhóis, também já ninguém se lembra dos espanhóis, mas... Ou, por exemplo, como algumas das nações africanas que até ao século XXI ainda praticam escravatura, não assente num modelo colonial, mas num modelo completamente esclavagista e ditatorial e totalitário que ainda existe, não é? Portanto, também são supremacistas brancos? Deixa aqui a questão. É que por essa lógica de pensamento também são. Enfim, como os ingleses e franceses, a relação colonial é uma relação essencialmente de violência. E de violência assente na supremacia branca, que implicava castigos corporais, pessoas de segunda... Sim, tudo isso é verdade, mas a questão é que ninguém vai defender isso hoje em dia. E a mensagem que está aqui a ser feita neste comentário é como se as 500 mil pessoas, ou as pessoas que lideram o Chega ou estão ali à volta, defendessem isso. Alguém no seu perfeito juízo defende isso? Castigos corporais baseados na cor da pele? Pá, isto é ridículo. Isto é propaganda pró-regime. Pá, desculpem lá. Para o regime de status quo, não propriamente do regime em termos institucionais democráticos, não é isso. Mas isto é propaganda anti-Chega, pá, desculpem lá. Mas alguém vai defender isto hoje em dia? Lamento, mas não é o que se trata. Terceira categoria, e mesmo quando mais tarde algumas destas coisas mais chocantes se tornaram incómodas por causa dos chamados ventos da história, mesmo assim elas continuaram na prática. Eu já li muitos relatórios militares, muitos relatórios de administradores, já li muita documentação, quer da Igreja, quer dos movimentos de libertação, e eu não tenho dúvida nenhuma sobre a enorme violência que existia de cima para baixo. E quem estava em cima era os portugueses brancos e quem estava em baixo eram os negros que efetivamente eram sujeitos a todo tipo de violências. E, portanto,
E porquê? Porque eram considerados menores do ponto de vista rássico. E, portanto, a questão é, por esta análise histórica, em termos bélicos que já aconteceu, enfim, caminhamos para várias décadas para trás, teremos que ser nós responsabilizados em que a maior parte da população portuguesa nem viveu nessa altura por isso, porque esta parte que ele diz, isto é verdade, no sentido da superiorização em termos daquilo que era a influência portuguesa. Mas ninguém quer isso hoje em dia e está a ser transmitido como se quisesse. E não se quer. E isto é aqui uma disrupção de pensamento que, a meu ver, é desonesto intelectualmente. E é pena, porque eu até gosto do Pacheco Pereira, é uma pessoa que intelectualmente eu até respeito e gosto da sua forma de pensar, mas isto não me parece, e acho até uma falta de educação extrema, estar a dizer que pessoas, que muitas delas ele nem sequer conhece pessoalmente, estão, na ótica deles, estarem a defender maus tratos apenas por questões rássicas. Lamento, mas não se trata disto. Uma coisa, aliás, em relação aos imigrantes. A seguir vem um artigo sobre imigração sem controle. Os alarmes começam a soar. Verdade. Primeiro, em Portugal não há imigração sem controle. Claro que há imigração sem controle. Há 100 mil imigrantes só vindos do Brasil que estão desregulados e são ilegais em Portugal. Nos últimos 7 anos, 7, 8 anos, a imigração, o número de imigrantes, só os legais, duplicou. Nós em 2015 tínhamos 350 mil imigrantes, em 2022 temos 700 mil. A este ritmo, onde é que nós vamos parar? Já caminhamos para os 10% de população imigrante em Portugal. Portanto, a imigração vai sempre acontecer, mas tem que ser regulada. A imigração está desregulada não só em termos de imigração, mas em termos de darmos a lei da nacionalidade. No sentido em que, por exemplo, nos últimos 2 anos, nós tivemos mais pessoas vindas do estrangeiro a naturalizarem-se portugueses do que bebés portugueses a nascerem em Portugal. Foram 80 mil bebés que nasceram e vieram naturalizar-se aqui em Portugal 120 mil estrangeiros. A continuarmos neste ritmo, daqui a 10 anos, significa que 10% da população, ou mais, neste caso em concreto, será portuguesa não porque nasceu cá, mas porque veio do estrangeiro. Portanto, efetivamente há um descontrole da imigração. Quem não quer ver isto, é uma espécie de Stevie Wonder. Está cego. Lamento, mas é a realidade. Não querem ver, o problema é vosso. Porque há um descontrole da imigração. De forma significativa. E depois os alarmes começam a soar, porque eles, se forem ao Alentejo, não gostam de ver os nepaleses e os tailandeses nos cafés, não gostam de ver os negros em muitos bairros, de onde aliás vivem miseravelmente na zona de Lisboa. Pois, mas parece que se calhar o Pacheco Pereira não tem bem noção, porque há bocado dizia que não havia problemas de segurança e afins. E o grande problema da imigração descontrolada é esse, que é o facto da imigração que acontece não é diversificada no sentido em que as pessoas que vêm para Portugal se conseguem misturar com os portugueses. Criam-se guetos, guetificação, e depois não há uma integração. Excluem-se da sociedade. E isso não é bom. É um grave problema. E não é a questão de não gostar por ser tailandês ou nepalês, é uma questão de descontrole daquilo que está a acontecer. Porque depois acontecem situações como aconteceram na Moraria e acontecem agora em Lisboa, onde temos 50 pessoas a viverem numa casa. E é insuportável para as outras pessoas que estão no prédio e para o resto das pessoas que não se vão sentir seguras. A realidade é esta. E porquê? Têm medo deles. Eu acho, aliás, que há uma coisa que tem que ser dita do Chega. É feito por gente que é cobarde e com medo. E é melhor... O Pacheco Pereira, eu já disse, então, se o Pacheco Pereira é assim tão forte, tenho aqui 2 soluções para o Pacheco Pereira. Se o Pacheco Pereira não é nada cobarde e não tem medo, então que vá torear um touro de 700 kg. O Pacheco Pereira que vá sozinho, sem nenhuma arma, passar em bairros problemáticos como a Cova da Moura, em São João da Talha, no Tejal, onde vocês quiserem, e que passe lá à noite, sozinho, sem mais ninguém. Portanto, ele que faça isso e depois me diga o que é a situação do medo aqui em Portugal. Não é? Ele que me diga. E nem é preciso ir a esses bairros mais problemáticos, basta ir a outras zonas suburbanas de Lisboa. Portanto, chamar cobarde a um país onde 4 milhões de pessoas são pobres, onde a insegurança aumenta, a criminalidade aumenta e a imigração está completamente descriminalizada, o verdadeiro cobarde, se calhar, é aquele privilegiado que manda uns bitites na televisão e não tem absolutamente razão nenhuma, nem noção nenhuma, para dizer o que é que uma pessoa normal passa numa zona suburbana com menos segurança do que aquilo a que ele está habituado. Se calhar essa é a realidade. Se calhar, mas o pior cego é aquele que não quer ver. A maneira que eles encontram de superar esse medo é fazendo-o alastrar através de uma ação política que é essencialmente xenófoba contra os imigrantes, claro, rássica contra os que não são iguais a nós, contra as mulheres, claro, sim, particularmente quando as mulheres resolvem. Portanto, como vocês podem imaginar, no Chega só há homens brancos, são todos heterossexuais, são todos portugueses. Portanto, eu convido o Pacheco Pereira a ir a uma convenção do Chega. Já que ele tem tanto conhecimento sobre a convenção do Chega, eu pergunto-lhe genuinamente se ele viu lá
alguém, em termos sexuais, diferente de um homem, em termos étnicos diferentes de um branco, ou em termos de preferência sexual, alguém além de heterossexual. Portanto, vá lá e se calhar encontra, fica surpreendido, não é? Se calhar fica surpreendido. Se calhar é os ares do PSD. Se calhar são os ares do PSD. Não sei. Afirmar-se muito longe daquele paradigma tradicional da dona de casa e contra os homossexuais. Eu acho uma piada dizer isto das mulheres do Chega, quando, eu se não estou em erro, a única líder partidária de uma juventude em Portugal que é mulher é a Rita Matias. Que eu saiba, o Miguel Costa Matos do PS e o Alexandre Poço do PSD, que é o partido do Pacheco Pereira, podem ter seios desenvoltos, mas é porque são gordos, não é porque são mulheres. É uma coisa diferente. Portanto, não me parece essa visão tradicional, não é? Quando a líder da juventude é uma mulher. Não sei que partido é que o Pacheco Pereira está a olhar. Enfim, o Chega tem medo das mulheres, mas a líder da juventude é uma mulher. O Chega tem medo dos negros e dos imigrantes, mas o ideólogo do partido é negro e nasceu em Moçambique. Eu fico um bocado... não sei se estamos a falar do mesmo partido. Fico genuinamente surpreendido. Eu gostava que o Pacheco Pereira, já que é tão sábio e aprofundado em termos do conhecimento partidário do Chega, me explicasse isto como deve ser, como é que é possível. Sexuais contra toda a gente que lhes pareça diferentes. Quem tem medo da diferença está inseguro da sua identidade. Precisamente, por isso é que o Pacheco Pereira tem medo do Chega, porque o Chega é diferente do Pacheco Pereira e do PSD. Portanto, meu caro amigo Pacheco Pereira, com o maior respeito, se calhar era a altura de deixar de ser cobarde e começar a aceitar a diferença partidária e ideológica dentro daquele Parlamento e dentro do seu país, que também é o meu e também é o nosso, daqueles que votam no Chega. Meus caros, esta foi a React. Eu espero que tenham gostado. Metam like neste vídeo, subscrevam o canal, partilhem-no também, sigam-me no Instagram, no Twitter e no Rumble, os links estão na descrição. E acima de tudo, cultivem-se, sejam diferentes à vossa vontade e até à próxima.